Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre a NFL do Brasil Fantasy Football. Depois de 2 semanas de hiato, estamos de volta para olhar para a NFL, falar sobre os quarterbacks, os possíveis MVPs talvez, o estado do jogo, as diferenças, as mudanças, os crescimentos. E começamos o episódio de hoje com um convidado muito especial, um de nossos ouvintes. Quer saber quem é? Quer saber o que ele disse? E principalmente o que nós dissemos? Venham conosco. Muito bem, João. Estamos de volta depois de 2 semaninhas aí em que eu fiquei doente, você ficou doente, a vida aconteceu, tivemos crianças em casa, né? Semana do saco cheio no Brasil, que inclusive não podiam exportar para cá, não seria uma má ideia ter uma semana do saco cheio aqui em Portugal. Mas estamos de volta. Cara, eu tô 2 semanas querendo falar com vocês sobre tanta coisa, sobre tantos temas diferentes, tanta coisa aconteceu. Mas acho que foi até bom essa pequena pausa, porque esse final de semana solidificou um pouco. Acho que um grande tema que eu quero dizer. Antes da gente começar sobre isso, queria também, inclusive, agradecer um dos nossos ouvintes, né, o nosso querido Rafael B9, porque ele mandou para nós um áudio. Ele me mandou uma mensagem na semana passada perguntando se podia mandar um áudio sobre o que ele percebe para que a gente possa discutir. E eu gostei muito do áudio que ele mandou, porque ele vai servir como pano de fundo para o que eu quero discutir hoje. Antes de entrarmos nisso, algum remark que você queira trazer dessas últimas 2, 3 semanas, algum tópico, para além de que Drake May é a maior coisa que já existiu no futebol americano mundial de todos os tempos, né? Depois do Drew Brees para você, ou do Mahomes, ou de, sei lá, de alguém. Alguma coisa que você queira dizer sobre essas últimas 2, 3 semanas aí, e a NFL como um todo? Cara, em primeiro lugar, bom demais estar conversando com você de novo, senti muita saudade nessas 2 semanas. E assim, acho que tem muita coisa pra falar, acho que eu não consigo nem elencar aqui agora. Acho que a gente pode ir tocando o papo e as coisas acho que vão surgindo organicamente aí. Boa. E sim, Drake May é o melhor quarterback da temporada. Ok, eu discordo disso. Acho que inclusive esse final de semana ele não foi muito bem, apesar dos highlights interessantes. Como o próprio Mahomes também teve highlights muito bacanas e tá melhorando. Nas últimas 3 semanas nós não falamos dele porque não gravamos, mas é outro também que melhorou, apareceu pro jogo. Acho que tem jogado melhor do que ele jogou quase que a temporada toda passada. Então, concordo. Tem sido interessante ver esse ressurgimento de algo que a gente sempre soube que era muito foda, né? Mas vamos lá então com o feedback ou a proatividade, né, desse nosso querido Rafael B9, com o que ele disse aqui sobre o time dele, o Colts, atual melhor time da NFL, em quase todos os tipos de estatísticas, e líder tanto da AFC quanto da NFL como um todo, né? Então vamos lá. Falar que o Indianapolis Colts é o melhor time da liga nesse momento pode parecer um pouco apressado para algumas pessoas, mas falar que o Indianapolis Colts tem o melhor ataque da liga, eu acho que isso já ficou muito claro, né? Contra o Los Angeles Chargers, os Colts, mesmo sem um dos seus principais jogadores, já que o Josh Downs, que é um jogador que é muito utilizado, principalmente em terceiras descidas e passos curtos ali para 3, 4 jardas, abriu a caixa de ferramentas e os Los Angeles Chargers não conseguiram responder, tá? Em um jogo inteiro, os Colts deram apenas 2 punts, tá? E teve de tudo. Teve corridas do Jonathan Taylor, que cada vez mais se credencia como o MVP da temporada, tá? Eu acho que isso já ficou claro para todo mundo. Nós tivemos o nosso querido tight end, calouro, Tyler Warren, fazendo catch and runs, bloqueios, joga passes curtos, passes longos. Ele simplesmente aparece em todos os lados do campo, né? É impressionante como joga esse calouro. Nós tivemos Michael Pittman,
sempre seguro. Nós tivemos as bolas longas com Alec Pierce, né? Um passe de 54 jardas absolutamente maravilhoso de Indiana Jones. Eu acho que também é impossível você falar do ataque dos Colts sem falar do Daniel Jones e o que ele trouxe para esse ataque, que é muito parecido com o ataque do ano passado, que foi muito ruim e que esse ano mudou da água para o vinho com a presença de Daniel Jones ali, né? Ele é um quarterback confiável, ele toma as decisões certas e ele não joga apenas como um game manager. Ele não faz simplesmente as jogadas curtas. Quando precisa, ele faz sim os passes mais arriscados, mais forçados. Tivemos um passe slot para o Michael Pittman ontem, numa terceira descida, que ele fez uma jogada, um passe de 11 jardas, com uma marcação apertadíssima, né? Então, hoje, os Colts, sim, eu acredito que tem a melhor defesa, o melhor ataque, né? Apesar da defesa ainda apresentar problemas, principalmente na questão da secundária, o ataque ele apresenta ele se apresenta muito bem, né? Diferente de equipes como Bills ou própria Kansas City, que necessitam que os seus quarterbacks façam jogadas inumanas, que eles são possíveis, né? Mas eles dependem disso. Eles dependem que para ganhar, para conseguir jogadas, os quarterbacks precisam fazer jogadas mirabolantes, precisam fazer jogadas inumanas para você conseguir. E o Indianapolis Colts não precisa, né? A impressão que dá vendo o ataque jogar é que ele joga de uma maneira simples. É fácil para ele conseguir 3, 4, 5 jardas nas primeiras 2 descidas, coisas mais simplificadas. E mesmo quando você tem terceiras descidas, você tem terceiras descidas curtas, né? E ontem, inclusive, teve múltiplos casos de quartas descidas, sempre quartas para 1, quartas para 2, sempre jogadas muito bem executadas, quase sem respostas, principalmente nas questões das corridas do Jonathan Taylor, né, que mais uma vez fez um jogo espetacular, e passes curtos para o Michael Pittman, né, que foi utilizado muito no lugar do Josh Downs, que foi uma baixa, olha só, no jogo de ontem. Então, para aquelas pessoas que ainda tinham ceticismo quanto se o Indianapolis Colts são reais ou não, então acho que o jogo de ontem elimina isso. Sim, os Colts são reais. Sim, poderemos ver os Colts no começo do ano brigando por uma vaga no Super Bowl. Ok, muito bem, muito bem. Comentários iniciais, João, sobre o Colts em si. Né? O que você... Se você concorda ou discorda das opiniões que o Benigni trouxe aqui, dessa avaliação que ele fez ali, o que você tem a dizer, o que você tem visto do Colts nessas 7 semanas? Cara, eu concordo com muita coisa que ele falou. Inclusive, já queria deixar os parabéns. Como um fã de trocadilho, ele falar que o Josh Downs foi uma baixa, pra mim foi genial. Muito bem. E assim, tem algumas coisas assim que eu acho que tem um pouco ali da visão do torcedor. Quando ele fala ali que o Colts tem o melhor ataque da liga. De fato, ele tem por quase todas as métricas, igual você falou. Mas eu acho que é legal a gente estabelecer critérios. Se o critério for só desempenho e pontuação e coisa, com certeza o melhor ataque da liga. Mas eu acho que existe nesse ataque um teto que talvez não exista em outros, mas a gente vai chegar lá. Já tirando do caminho, outra coisa que ele falou que eu discordo é que o Jonathan Taylor é o MVP, claro. Não acho que por 2 motivos. O primeiro... Por que será? Vamos lá. O primeiro porque eu não acho que... Eu acho que é discutível se ele é o melhor jogador da NFL no momento. Ok. Na sua posição. Uhum. Acho que sim, é uma discussão. Eu não acho que é óbvio que ele é um MVP. Mas eu acho também que esse ataque
ele é tão completo que é difícil falar em MVP nesse ataque. Uhum. No sentido de Most Valuable Player mesmo. E o terceiro ponto é que ele não é um quarterback. Então, aí pensando na parte prática de quem realmente ganha MVPs, não vai ser ele, porque ele não é um quarterback. Sim. E claro, a gente não concorda com esse critério e tudo, mas é um critério que existe. Uhum. Sim. Né? Ainda que veladamente. Uhum. Ele comentou do Tyler Warren, que pra mim é um dos destaques da temporada, de todas as posições. Ele é muito bom, realmente. Ele é completo, ele sabe fazer tudo. E pelo segundo ano consecutivo, o Chicago Bears pega um jogador pior na primeira escolha do que o que eles deixam passar. Ano passado eles pegaram o Caleb Williams deixando o Drake May passar. Uhum. E esse ano eles pegaram o Colston Loveland na frente do Tyler Warren. Yep. O que pra mim vai se mostrar um grande erro no futuro. Como o do quarterback já se mostrou. Sim. Não que o Loveland seja ruim, ele não é ruim. Exato, sim. Não é porque um é bom que o outro automaticamente é ruim, mas não pode ser melhor do que o outro. Os dois seriam muito bons. Sim. Exato. O Tyler Warren já tá mostrando características que fazem a gente colocar ele na discussão de top 5 tight ends da liga. Pra temporada, acho que é seguro dizer que ele tá nos top 5 ali, né? Pensando no valor geral mesmo, como tight end. Sim, porque acabou de chegar, assim, muito jovem. Concordo. Sim, é um jogador completo, jovem, ainda no contrato de rookie. Então, eu acho que os Colts acertaram muito nessa. Uhum. O grupo de wide receivers que ele cita, eu acho que esse é um ponto muito importante. E nesse ponto, o Colts me lembra até um pouco o seu Packers. Uhum. A gente tem um grupo de wide receivers muito bons, ainda que não tenha uma estrela. Yeah. E cada um com uma característica que complementa a do outro. Eu acho que se você pegar os 5 wide receivers principais do Colts, não tem nenhum time que chegue perto da qualidade que eles têm. Era o que eu ia comentar, que eu acho que os Colts possivelmente têm o melhor grupo de wide receivers da liga. Logicamente não tem os 2 ou 3 melhores, porque acho que os Bengals disparados têm a melhor dupla de wide receiver da liga, né, com Higgins e Chase. Mas, sem dúvida alguma, o time do Colts, como você falou, e a comparação com o Packers eu acho bastante justo, que é essa questão de você ter variedade e esquemas diferentes e você poder usá-los de formas diferentes quando necessário, de acordo com o game plan, de acordo com o oponente e tudo mais. Sim. Eu sempre fui um hater do Michael Pittman, porque eu achava ele muito superestimado. Eu achava a execução dele muito, muito porca em alguns momentos. Uhum. Mas agora ele parece que evoluiu. Ele tá jogando mais limpo e tá sendo melhor utilizado. Porque não estão pedindo para que ele seja um Justin Jefferson da vida, um Jamar Chase, um cara que só tem ele, né? Estão entendendo que ele tem limitações e falam, vou te colocar onde você vai produzir melhor. Que é o próprio George Pickens também no Cowboys esse ano, que tá voando, porque ele tá fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Né? Sim, exatamente. Eu esqueci o nome do torcedor do Colts que mandou o áudio. O Benign. Rafael Benign. Isso. Ele cita, inclusive, uma recepção do Michael Pittman no último jogo, que foi um RPO para ele. E esse para mim, é o ponto forte dele. Ele é muito bom em RPOs. Porque ele consegue ficar aberto muito rápido e ele tem mãos muito seguras para esses passes em janelas pequenas de RPO. Então, eu acho que ele tá no elemento dele. E o Colts tem usado isso muito. Yeah. O que me leva ao próximo comentário do áudio dele. Que ele fala que o ataque não depende do QB, que é um ataque simples. Uhum. E não é. Pra mim, o Shane Steichen é o Coach of the Year até agora. Eu voto nele também. Ele tá fazendo um trabalho maravilhoso, cara. E o trabalho dele eu lembro que você fala muito do Sean McVay falando da ilusão de complexidade, né? Uhum.
Eu acho que no caso dele a gente tem uma ilusão de simplicidade. Porque parece que são jogadas simples ali, que vai executando e sempre dá certo. Mas elas sempre dão certo por causa do sequenciamento de jogadas que ele está fazendo. Sim. Ele usa jogadas base para forçar tendências na defesa e a partir daí explorar essas defesas. Esse era o modo que os ataques funcionavam ali até a década de 80 na NFL. E ele resgata isso. E muito, o Sean McVay resgata isso também. Tem vários técnicos que resgatam isso. Mas o importante é isso. Ele usa jogadas para criar aberturas para outras jogadas. O sequenciamento dele é perfeito. Eu sinto prazer assistindo os Colts jogar, porque eu sou um play caller dessa tradição antiga. Eu sou um sequenciador de jogada. E aí eu amo ver a maestria com que ele tá fazendo isso, cara. Ninguém na NFL hoje tá fazendo isso melhor do que ele. E ele faz parecer simples. Só que pode ser simples para a execução dos jogadores, mas pro play calling dele, isso requer muita capacidade de identificação de pontos fracos na defesa, de um ataque muito bem treinado para os jogadores serem capazes de executarem as respostas para cada pedacinho que a defesa deixa exposto. Então, eu já era fã dele antes. Ele não conseguiu ter sucesso com esse ataque antes, porque ele nunca teve um quarterback minimamente competente, né? E você tá falando essa questão dele ter resgatado ou ter buscado essas coisas não do jogo mais simples, porque as coisas nunca são simples na NFL. A gente pode ficar aqui 10 horas destrinchando uma jogada só. Mas essa questão dele ter... ok, o que eu tenho nas mãos, o que eu consigo fazer? E executar isso super bem. E principalmente trazer a confiança para que esses jogadores consigam executar, eu acho isso muito único. Porque não é só desenhar jogadas, não é só falar, você faz isso, mas é confiar no entorno e trazer essa confiança para o entorno também, né? E os Colts não têm parecido ou não têm demonstrado, como a gente vê com alguns outros times, uma criatividade tão absurda, mas a execução tem sido muito boa. Né? O Steichen, se eu não me engano, ele acho que tem cerca de 85% dos snaps em shotgun. Ou seja, você olha para aquilo ali e você fala, ok, já sei como é que eles estão postados. Né? Uma variação ou outra aqui, mas não tem aquela coisa de play action, de sweep, de jet, não sei o que lá, de fazer muito malabarismo. Só que ele tá conseguindo imprimir esse jogo, e como você falou, cara, isso eu acho muito foda de play callers, e a gente às vezes deixa isso de lado, principalmente quando a gente tá assistindo, quando a gente é mais torcedor, que é essa coisa de você criar sequências de jogadas, né? Os play callers, principalmente ofensivos, eles têm que pensar no campo em separar por espaços e criar basicamente é como se fosse uma música, né? Você tem o preâmbulo, aí você tem ali o build-up, você tem o pre-chorus, você tem o chorus, aí volta de novo pra parte B, e aí você tem um chorus de novo. Então é conseguir criar isso e fazer com que essas coisas se encaixem, com que elas se unam. E aí sim você vai identificando ou fazendo ajustes, né, se for necessário. E é isso que eu acho que o Colts tem feito muito bem, que eles têm, do que eu tenho assistido, é um dos poucos times nesse exato momento que tem imprimido a sua própria filosofia. E por mais que eu ache isso muito bom, no sentido de que você consegue ver uma identidade no time, eu tenho receios de que esse time também, como você falou, ele está operando no high efficiency. E eu não sei se eles têm respostas a partir do momento que as adversidades começarem a surgir. E eu posso estar completamente errado. Daqui a 10 semanas a gente vai estar continuando falando que os caras estão mandando muito bem, que tá todo mundo muito, né, tá em alto nível e tal, que a liga não tem uma resposta, digamos assim, para esse time. Mas eu sinto que normalmente na temporada a gente tem uma mudança da primeira parte para a segunda. Esses ajustes que são feitos, os times que estão brigando pelo playoffs, logicamente os times mais maduros, os times que estão jogadores voltando de lesão. E me parece, por mais que, como eu falei, antes da gente colocar o áudio, eu falei, pra mim é o melhor time na NFL nesse exato momento, eu acho que o Colts não tem espaço, ou não tem abertura pra falhar. Então,
é um caveat ali que eu acho que é importante colocar, apesar de achar que, realmente, assistir os jogos do Colts, você vê um time super eficiente, um time super compenetrado, um time super organizado dentro de campo. Então, eu acho que esse teto que o time tem é o Daniel Jones. E estranho falar isso porque ele tá jogando muito. Ele tá jogando muito bem mesmo. E tem todo esse discurso de, não, ele tá jogando muito porque ele tá fazendo passes fáceis. E como o Rafael falou no áudio, não é só passe fácil. Ele tá acertando passes longos. Ele tá conseguindo desempenhar esse ataque. O que não deveria ser extremamente surpreendente para ninguém, porque o Daniel Jones, em situações ideais, ele é um quarterback competente. Eu lembro da temporada de calouro dele, a reação da torcida dos Giants é que eles tinham achado o próximo franchise quarterback. Yep. Que é mais ou menos o que eles estão tendo hoje com o Jackson Dart, que o Denver Broncos teve ano passado com o Bo Nix. O feeling, né? O feeling, não necessariamente o jogador. Essa coisa de... Isso, exatamente. É um feeling porque... por incrível que pareça, é fácil ser calouro na NFL. Quando o seu coordenador ofensivo instala um ataque simples. Que eu diga, né? CJ Stroud e Jayden Daniels. CJ Stroud, Jayden Daniels. Os exemplos são inúmeros. Yes. São inúmeros. Uhum. Inclusive, já fica esse alerta aí pra torcida dos Giants que o Jackson Dart ele tá mostrando qualidades, mas os defeitos esperados estão lá também, galera. Então ele tá tendo muito sucesso porque ninguém estava preparado para lidar com ele ainda. E por favor, continue com a campanha Fire the Ball. Por favor, não sejam idiotas, né? Não se iludam achando que o da Ball é o cara para continuar nesse time. Não é porque o Jackson Dart tá jogando bem que o da Ball tem que continuar nesse time, por favor. E tenham paciência com o Jackson Dart assim, daqui para frente. Mas voltando para os Colts. O Daniel Jones, ele tá executando tão bem esse ataque porque ele tá, talvez, no melhor elenco da NFL atual. E esse time dos Colts me lembra muito o Eagles do ano passado, guardada as devidas proporções. Uhum. Porque é um time sem pontos fracos. Eles não são... Não, eles são excelentes em alguns setores, mas nos que eles são pelo menos bons. Eu não vou nem entrar na defesa, que eu quero até te propor pra gente, semana que vem, fazer um episódio mais focado em defesas. Ui, delícia. Porque eu acho que por ser de um podcast que nasceu no Fantasy, a gente tende a ter esse foco muito maior em ataque, né, cara? Sim e não. Vamos lembrar que nós começamos o nosso sideline falando exatamente sobre a evolução das defesas, né? E como sim, verdade. Como isso influenciou a questão do jogo corrido, do ressurgimento do jogo corrido. Mas eu concordo contigo que a gente precisa voltar ou falar um pouquinho mais sobre as defesas, que também fazem parte do jogo e são parte importantíssima que muitos esquecem. Beleza. Então, quando a gente for falar isso, eu prometo que eu vou me aprofundar na defesa dos Colts, principalmente no papel do Nick Cross nessa defesa, que pra mim é um dos melhores jogadores defensivos da NFL hoje em dia. Gosto do nome também. Sim. Mas esse ataque, voltando pro ataque agora então, o Daniel Jones executa tão bem porque ele não é pressionado. É raríssimo você ver um snap do Daniel Jones sendo pressionado. Exatamente. Tanto pelo play calling, quanto pela qualidade do elenco. Dos recebedores, da linha ofensiva, do running back, obviamente. Então, o Daniel Jones está jogando no modo easy. E eu acho que esse time bate no teto no momento em que o Daniel Jones tiver que jogar no modo hard. Porque esse é o ponto fraco dele. Não sei se vai acontecer, pode ser que nem aconteça. Né? Porque como você gosta de falar, é uma NFL muito parelha, né? Muito equilibrada. O Colts não vai bater de frente com um super time que vai fazer eles parecerem ruins. Então é isso. Eu concordo muito com o que o Rafael falou em quase tudo.
Eu tentei achar um áudio de um podcast que eu gravei com o Nathan Pires e com o Lucas, que tá sempre lá no Brasil Fantasy Futebol. Claro. Grandíssimo Lucas. Grandíssimo. Manda. Só que, por algum motivo, o Spotify deletou esse episódio. Eu não consegui encontrar. Mas a gente gravou na off-season, falando sobre a AFC South e a NFC South. E eu falei que pro Colts ser candidato ao Super Bowl, só faltava um quarterback. E eu não imaginava que o Daniel Jones seria esse quarterback, mas está sendo. Então eu concordo muito com ele que o Colts é favoritíssimo a estar disputando esse Super Bowl. Eu tenho eu tenho um pé atrás em dizer isso. Apesar de concordar com todas essas afirmações e todas essas avaliações do quanto o Colts tem jogado bem, do quanto o Colts realmente é um time muito seguro, é um time, como eu falei, competente, que executa bem, que sabe fazer o que é necessário. Tem sim grandes nomes, né? A própria defesa, como você falou, o Nick Cross é o seu grande astro. Mas, pô, eles têm o DeForest Buckner, que é fantástico, o Laiatulato, que eu gosto muito, o Kwity Paye, que é meio quieto, assim, mas eu gosto muito também, porque tá sempre em campo, tá sempre fazendo coisas. Então, sim, é um time com nomes, né? Mas eu queria trazer o ponto principal, pelo qual que eu queria muito ter gravado há 2 semanas atrás, a semana passada, e principalmente para isso aqui hoje. E o Colts serve muito bem de pano de fundo para isso. São 2 temas, na verdade. O primeiro deles, vou falar sobre o Daniel Jones. E sobre uma coisa que a gente vem falando já há alguns meses, e você trouxe isso principalmente no começo da temporada, sobre como a NFL para quarterbacks tem se tornado mais fácil, né? Ou como as coisas têm simplificado e eventualmente os quarterbacks que chegam na NFL ou estão mais despreparados ou precisam desse abraço, né? Esse abraço técnico, esse colchão do play call. Como a gente mencionou, o próprio Jayden Daniels o ano passado, possivelmente o CJ Stroud quando entrou, e outros tantos nomes. O Daniel Jones, e aí eu vou colocar também nesse balaio, Joe Flacco contra o Packers, o Jacob Brissett esse final de semana contra o Packers, foram logicamente dois reservas que eu assisti, né? Do começo ao fim, xinguei muito. Mas os outros também, o próprio Rodgers, esses caras, eles se beneficiam e se beneficiaram de uma NFL mais complexa, de uma NFL mais intrincada. E me parece que esses caras continuam tendo sucesso. Sam Darnold também pode entrar nesse bolo, que tá jogando muita bola. Também acho que está sendo logicamente segurado ou carregado de alguma forma pelo Clint Kubiak. Mas tá jogando muito bem, é indiscutível o valor que ele tem trazido para o time. Mas esses caras, eles se beneficiam exatamente desta base, desse desenvolvimento, digamos, que foi feito propriamente ali antes, para o que a NFL hoje tem se tornado. E aí, é um dos méritos que a gente havia dito na época do draft sobre o Drake May, que o Drake May já era um grande processador. Ele entendia muito bem o que fazer e o que não fazer. Ao passo que o Caleb, tanto aí no primeiro ano, menos agora, mas no primeiro ano principalmente, ele trouxe muitos dos vícios dele do college para a NFL, porque ele podia, né? Então, assim, o Daniel Jones, o que ele está fazendo, em situações anteriores, eu acho que ele não teria, sei lá, um terço desse sucesso. Porque seria mais exigido dele na linha de scrimmage, das montagens de jogadas, da responsabilidade que o quarterback tem que ter. E me parece que o jogo dos quarterbacks em si não tem sido espetacular, né? Esse final de semana tivemos ali 2, 3 passes fantásticos do Mahomes. Teve 2 passes também muito bacanas do Drake May no jogo do final de semana. O próprio Jordan Love tem um passe que ele faz para 2 passes, um pro Golden da direita e um pro Kraft na esquerda, que também é muito bonito. Tem um passe longo do Sam Darnold também que é foda, mas no geral me parece que a régua está mais baixa, assim, saca? E por isso esses caras mais velhos, esses caras com mais experiência na NFL, seja como for, eles têm tido algum sucesso.
para logicamente ter sempre exceção, como o Justin Fields, que tá na liga já faz um tempo e conseguiu ter menos sucesso ainda, né? Ou o próprio Geno Smith também, que simplesmente evoluiu para virar uma pedra, né, em campo. Sim. Então, lógico, isso não serve para todos, mas eu percebo, ou tenho esse sentimento, eu queria saber se você concorda com isso ou não, o que você vê, de que essa simplificação de que a NFL parece estar trazendo para os quarterbacks está elevando nomes que outrora não teriam essa relevância. E eu não sei se isso é bom ou ruim, no fim das contas, porque eu não sei se o produto final, assistir os jogos, né, os jogos em si, eles têm parecido pior ou melhor. Então eu queria saber o que você acha com relação a isso, para dizer isso tudo, de que Daniel Jones não é, de forma alguma, na minha cabeça pelo menos, e eu sei que essa discussão vai existir, um candidato a MVP. Não. Ele não é, para mim, o most valuable player. Se a gente quiser só reduzir a quarterbacks, principalmente, ele não está entre os top 10 na minha cabeça ainda. Apesar de, novamente, ele está jogando bem dentro desse sistema, dentro dessa estrutura do Colts, e ser, sim, parte responsável do sucesso do time. Sim, cara, eu concordo demais. Talvez, eu acho que sim, no meu top 10 ele estaria, provavelmente. Mas eu concordo muito. Ele não é a razão desse time do Colts ser o que é. Mas, por outro lado, ele também não atrapalha nem um pouco, né? Ele executa o que é pedido dele muito bem. Sim. E eu concordo muito isso que você falou dessa transição de eras. Eu acho que até os exemplos que você citou como não se encaixando nisso, se encaixam, porque o Justin Fields, o Geno Smith, eles já são dessa transição. O Justin Fields, ele é um quarterback de college, ele sempre foi um quarterback de college. Nunca foi pedido para ele ser um quarterback de NFL. Então, eu acho que essa geração deles já vem com isso, com quarterbacks muito, muito limitados mentalmente e muito superiores fisicamente aos quarterbacks, à geração anterior de quarterbacks. E essa é a tônica daqui pra frente. Essa é a NFL que a gente vai ter que se acostumar por um bom tempo. Porque o que o college está formando? O college está formando Jackson Darts. Que no seu auge atual na NFL é um Colin Kaepernick, que era considerado um quarterback muito cru antigamente. Só uma pergunta, João, pra gente esclarecer aqui. O Jackson Dart, ele é o Bo Nix do ano passado, que era o Brock Purdy do ano anterior? É só pra saber, porque o pessoal vai reclamar depois de brigar com a gente. A gente precisa definir quem que é o nosso Bo Nix desse ano. Porque o Bo Nix do ano passado era o nosso Brock Purdy do ano anterior. Né? Então é o Jackson Dart. Estamos alinhando que é o Jackson Dart que vai ser esse target. Okay. Estamos. É a torcida dos Giants que vai odiar a gente esse ano. Ok, entendi. Mas é isso, cara. É uma geração de quarterbacks com uma fisicalidade impressionante, que correm muito bem, que tem um braço muito forte, mas sem refinamento. Porque eles vêm de ataques extremamente simples. E por que eles vêm de ataques simples? Porque não precisa ser complexo no college para ter sucesso. Então, por que um técnico de college vai over-prepare um jogador para a NFL? Ele não ganha nada com isso. Então é isso que a gente vai ver chegando na NFL daqui para frente. E assim, por mim, eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Eu continuo gostando de ver os jogos, ainda que meu foco mude um pouco. Eu acho que as defesas de hoje em dia são mais interessantes que as defesas de antigamente. Então, eu acho que vai trazendo novas coisas a serem apreciadas. Você perde isso, você perde essa figura que fez a gente se apaixonar pelo jogo. Do quarterback que é um gênio ali, que tá comandando tudo. Isso quase não existe mais, cara. Dá pra contar assim, nos dedos de uma mão os quarterbacks que são assim hoje na NFL. E assim, acho que não compromete o produto. É um produto diferente.
Mas eu acho que o que faz a NFL ser tão atrativa não é a qualidade técnica, é a emoção. Então, eu não sou o maior espectador do college, né? Não acompanho no detalhe, vou acompanhar o college normalmente quando acaba a temporada, para olhar os prospects, para tentar criar uma análise, para achar os jogadores que eu gosto. Gosto muito de olhar como o jogador joga e decidir ou definir quais são os caras que vão ser meus principais focos, né? Logicamente eu olho para os principais nomes, mas eu gosto de ver um ou outro. Puka Nacua veio daí, outros nomes também que deram super errado. Mas eu gosto de ver as pessoas jogarem. O que me parece no college é que o college tem um caráter de festa. Não é festa no mau sentido, tá? Mas é um caráter festivo, um caráter de empolgação maior do que o da NFL. E talvez por conta disso, porque no college você não precisa se preparar demais, porque as coisas são simplificadas, você está lá mais pelo entretenimento, ao passo que a NFL é realmente o produto profissional dessa base, né? Então pode ser que a NFL esteja querendo trazer um pouco dessa abordagem. E como você falou, e eu tendo a concordar, o jogo hoje ele é menos quarterback-led, né? Ou seja, pautado pelo quarterback, apesar do quarterback ainda ter uma responsabilidade imensa, e, na minha opinião, possivelmente uma das posições mais difíceis de todos os esportes de dominar, efetivamente, para se tornar um jogo coletivo. E eu particularmente acho isso foda, porque eu adoro jogos em que todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem coisas a serem feitas, né? Uma das grandes discussões no grupo do Packers hoje é exatamente sobre o time é o líder da NFC como um todo, né? Não vem jogando bem, acho que isso é palpável, mas não vem jogando bem porque tem outro time, a gente tá jogando contra outros times que normalmente jogam bem contra a gente, né? Ótimas apresentações do Browns contra nós, que também foi um jogo pra lá e pra cá, meio mais ou menos. O jogo do Cardinals esse final de semana em que a gente venceu, e tá todo mundo reclamando do Packers, mas ninguém lembra que o Cardinals basicamente não perdeu nenhum jogo por mais de 4 pontos. Então também é um time chato, é um time encardido de jogar. Mas é isso, é um time que o Packers e esses outros times que estão acima, é um time muito coletivo, né? Lógico, tem exceções, tem gente voando aí. Jackson Smith-Njigba, por exemplo, tá voando no Seahawks, é um grande diferencial. Mas é um time que tá redondo, é um time que tá organizado, tá feito ali. Então, eu concordo contigo, esse shift não seja necessariamente negativo, mas ele tem trazido uma percepção, e aí esse é o meu segundo ponto, nas costas dessa questão do Daniel Jones, de que a temporada deste ano, ela parece ruim, no geral. E não é ruim porque não tenham jogadas bacanas, porque não tenham jogadores bons. Existe uma série de coisas que a gente pode ficar linkando aqui, de jogadas maravilhosas, de jogadores maravilhosos. O que o Rams fez esse final de semana também contra o Jaguars em Londres foi fantástico. O time tá jogando redondo e tal. Mas é uma temporada que você tem, do lado da AFC, um líder indiscutível como o Colts, mas que você olha para esse time do Colts e você fala, é sério que o líder é o time com o Daniel Jones, sabe? E do outro lado, você tem na NFC, nesse exato momento, o líder da conferência é o Packers, com 3 vitórias, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E é um time que todo mundo questiona, uma série de discussões. Não vou entrar nesse debate contigo, mas a questão do debate sobre o Jordan Love ser ou não ser MVP, ser bom, se não ser bom, Matt LaFleur ser um play caller, não ser, e tudo mais. Tem que ser demitido, não tem que ser demitido. O pessoal tá doido também. Absurdo demitir. Não, o pessoal é o amor do torcedor. Mas é isso, mas esse é o grande cerne, cara. É essa coisa de que as coisas parecem feias, as coisas parecem chatas, sabe? O Panthers, que a gente falou há 2 semanas atrás, era um time que tinha que olhar para 2025. Eles estão 4-3 na divisão. Com o Bryce Young, cara, jogando
completamente montanha-russa. Ele tem uns lances bons, mas tem uns negócios bizarros, assim, sabe? Uhum. Ele é limitadíssimo, né, cara? Ele tem Sim, um passe. sim. Ele não tem um arsenal de passes, ele tem um passe. Exato. Um touch pass com antecipação, mais nada. E não tem altura também. Sim. O Falcons, por exemplo, tomou de 30-0 do Panthers na semana 3, se eu não me engano. Depois, sabe, foi jogando como se... beleza, agora vai, porque o Bijan tá voando. Chega esse final de semana, pá, bate ele no 49ers. O 49ers é outro time também, que ninguém tá dando nada por eles, e eles estão liderando. Estão jogando super bem, dadas as devidas proporções. Estão vencendo. Os Eagles, cara, que a gente falou também na semana 4, é o time disciplinado, é o time que era o Chiefs do ano passado, é um time que sabe ganhar, é um time cascudo. Cara, não tem um jogo dos Eagles esse ano, pelo menos pra mim, que tenha sido bom de ver. Talvez o melhor jogo tenha sido aquele contra o Buccaneers. E mesmo assim foi um jogo... Esse último eu achei que o Eagles dominou. Contra o Vikings. Uhum. E não é porque eu sou torcedor e tipo, é o Vikings, não é isso, é isso assim, é um jogo, o próprio jogo, cara, Chiefs e Raiders, em que o Raiders teve menos de 30 jogadas ofensivas, se não me engano, um número baixíssimo lá, foi o recorde desde 2002. Quando você fala isso, você fala, os Chiefs jogaram contra o Raiders e fizeram, foi 30-0 o jogo? 27-0? Sei lá, o Mahomes saiu no terceiro quarto. Ele foi pro banco no terceiro quarto. De tão ridículo que tava o jogo. Você assiste o jogo, cara, o jogo é chato de assistir. Chato assim, é moroso. Sim, esse foi mesmo. Sabe? Então, eu não sei se você compartilha essa percepção, não compartilha, mas me parece que essa temporada tem, no mínimo, sido estranha. E isso tem batido e rebatido em muita gente. Tanto nos torcedores do próprio time, quanto torcedores de outros times, os analistas. E eu diria até que tem criado bizarrices no Fantasy. Apesar de eu não ter ido tanto no detalhe no Fantasy. Eu vou deixar depois o Peronco fazer o Trinity Search dele. Mas, não sei, cara, eu tô achando muito estranha essa temporada, no fim das contas. Enquanto você falava agora, me surgiu uma hipótese pra isso, cara. Não tenho números pra basear isso, mas eu imagino que a gente esteja vendo uma redução muito grande de jogadas explosivas. Porque durante muito tempo, recentemente, os ataques perceberam que a chave para a vitória eram jogadas explosivas, e aí, consequentemente, as defesas focaram em limitar jogadas explosivas. E eu acho que elas estão tendo sucesso. Eu acho que essa... De novo, posso estar completamente equivocado, porque eu não procurei números, mas anedoticamente, assistindo os jogos, eu tenho a impressão que existem muito poucas jogadas explosivas na NFL desse ano. Vou até perguntar, vou até procurar isso aqui, pode ir falando. E aí entra naquilo que eu falei, porque o que atrai as pessoas para a NFL é a emoção, né? E o que é emocionante num jogo? Jogadas explosivas. Então, acho que essa pode ser uma explicação. Olha, curiosamente, eu tinha aberto aqui, que eu ia jogar lá no nosso grupão do WhatsApp, isso, exatamente sobre big plays desta temporada. Como você não pesquisou, então eu vou perguntar a ti. Qual é o time que você acha que está liderando a liga em big plays? E big plays, no caso aqui, o threshold que eles têm é corridas de mais de 10 jardas, ok? E recepções de mais de 20 jardas. Isso é a definição que está na tabela de big plays, ok? Tá. Qual é o time que tem liderado a liga? Em total ou em porcentagem de big plays por jogada? Primeiro, vamos por big plays por jogada, por jogo. Por jogo. Mas sem contar o número de jogadas ofensivas. Isso, é porque teve gente que também foi pra bye e tudo mais. Sim, big plays por jogo. E tem times que fazem menos jogadas, né? Tem times que não gostam de jogar, tipo o Raiders. Se fosse por jogada, uma média, aí eu falaria Patriots, mas no total eu acho que não é. Cara, eu chutaria
O Tampa Bay Buccaneers. O seu querido Tampa Bay Buccaneers está em 11º. Chutei feio. com 6.3 big plays por jogo. Ok? Essa é a mesma média do Commanders, dos Chargers, dos Broncos, os Buccaneers, obviamente, e dos Colts. Broncos? Yeah. Broncos me surpreendeu aí. É que o Broncos deve ter feito só big play naquele jogo contra o Giants. Quarto. Todas as jogadas deles foram naquele quarto. Porque eles dormiram os outros 3. Né? Não, mas os Broncos estão nessa mesma média. O líder em big plays per game, né? É o Chicago Bears. Com 8 por jogo. Me surpreendeu. Não, quando eu olhei pra isso daqui, eu falei, não é possível. Porque o segundo time, a segunda posição, pra mim, faz todo sentido. Eu possivelmente teria chutado eles como sendo meu primeiro se eu não tivesse visto a tabela antes. Que são os Rams. Tá? Sim, esqueci dos Rams, com certeza. Os Rams seriam pra mim o time que eu teria apontado. O terceiro e o quarto, apesar de não serem surpreendentes, também são surpreendentes. Principalmente o quarto, pelo recorde do time nesse exato momento. O terceiro é o Buffalo Bills, que é nas costas do James Cook, né? Mas, curiosamente, eles têm 21 jogadas de corrida e 20 jogadas de recepção. Eles estão com uma média de 6.8 por jogo. O quarto lugar é o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens? Exatamente. Eu acho que eles devem ter feito todas as jogadas explosivas naquele primeiro jogo contra o Bills e, tipo, pode. Desde então estão de férias. São 41 jogadas totais do Ravens nessas big plays, 25 de corrida e 16 de passes, com 6.8 igual ao Bills. Abaixo deles, o Seattle Seahawks, que também acho que tem feito muita big play. Sim. O JSN tem feito o que pode. Outra surpresa, logo abaixo, Minnesota Vikings. Mas enfim, Justin Jefferson é um big play machine e o Jordan Mason tem surpreendido positivamente. Acho que eu não dava nada por ele, nada. Mas lá tem meu menino, né? Tem meu menino querido, Aaron Jones, que tá mais E os três últimos acho que são bem óbvios, né? Quais você acha que são os três últimos? Tennessee Titans, New York Jets e Miami Dolphins? Ui, quase. Os três últimos... New Orleans Saints. Não. O Saints tá ali embaixo. Então, os 5 últimos. Saints, Titans, Dolphins, Browns e Bengals. Sim, perfeito. E aqui faz sentido, né? Então, assim... Eu tenho uma dúvida. Claro. Nos do top 5, algum tem mais jogadas explosivas de passe do que de corrida? Sim. O Seahawks, por exemplo, tem 27 jogadas de passe explosivas contra 19 corridas. Os Rams têm 30 jogadas de passe e 20 corridas. Tá. E isso, pra mim, também não sei os números históricos, mas me parece uma proporção muito diferente das anteriores. Eu acho que se a gente for pegar anos anteriores, a gente teria muito mais jogadas explosivas de passe do que de corrida. Sim. E eu acho que esse ano os ataques estão dependendo das jogadas explosivas de corrida. Isso é uma coisa que eu tenho visto também, e logicamente, vou usar minha relação com o Packers, mas isso acho que se expande também para outros times, que é a qualidade das linhas ofensivas e o quanto elas permitem que os running backs joguem. Tirando o meme que foi criado e o Rui criou um monstro, fica aqui, Rui, minha crítica pública a ti. O Josh Jacobs esse ano não tem chances, quase. Tudo que ele produz é dele. A linha ofensiva do Packers não tem ajudado em praticamente nada o Josh Jacobs. E isso, e não é só pro Packers isso acontece na liga como um todo. Se você não consegue estabelecer um jogo corrido, você simplesmente queima metade do seu playbook, ou pelo menos 1/3 do seu playbook, porque você não tem variação de jogo. Você não consegue criar RPOs, você não consegue criar o que a gente falou sobre a ilusão de complexidade, ou a ilusão de simplicidade, seja lá o que for.
Porque você já sabe que uma formação XYZ vai ter o running back, ou você já sabe que o running back vai ser anulado, porque a pressão vai vir e vai forçar essa linha ofensiva. O Packers, inclusive, tem sido limitado no jogo aéreo por conta do jogo corrido ter sido muito aquém. Isso não é uma culpa do Josh Jacobs, é uma culpa da linha ofensiva como um todo. O próprio time do Broncos, que tinha uma linha ofensiva fantástica o ano passado, a gente até falou sobre o grande valor que isso trouxe para o Bo Nix, esse ano também não tem segurado tanto. Esse ano tem sido inconsistente. O Chargers, né, que no primeiro jogo no Brasil, todo mundo, porra, Chargers agora chegou para ficar. Eu próprio falei. E, cara, perderam o Joe Alt, né? Perderam... Quem foi a outra pessoa que eles perderam? Antes da temporada, o Rashawn Slater também, né? Exato. Meu amigo, o que você faz quando você perde esses dois ícones? Olha o tanto que o Justin Herbert tem que sair correndo, que ele tem que achar jogada enquanto ele se movimenta, fugir de pressão. Como é que você estabelece um jogo corrido ali? Como é que você faz com que, né, o Kaimani Vidal, que é o atual running back, produza? Não tem como. O Justin Herbert, ele tá tirando leite de pedra. Ele continua sendo criticado porque as pessoas acham que o quarterback tem que ganhar um jogo sozinho, porque ele tá jogando muito. Eu acho que esse é um bom ponto, cara. Realmente é uma NFL em que os ataques tiveram que se tornar mais conservadores. Corrida, dink and dunk, a gente tá voltando pra década de 80. E acho que isso traz essa impressão de jogos piores, porque a gente acostumou com aquela explosão de pontos e jogadas aéreas, né, na era de ouro dos quarterbacks. E esse é outro ponto também importante que eu acho que vai junto dessa questão de a temporada tá ruim, tá boa, enfim. Acho que cada um tem que fazer a sua própria avaliação. Não sou eu que vou dizer que a temporada é maravilhosa ou é péssima. Mas é essa expectativa que a gente fica. E eu até brinquei no grupo na semana passada falando que as pessoas têm uma visão fantasiosa. Pegou? Uma visão fantasiosa do que a NFL. De que vai ser 40, 50 pontos por jogo, que o quarterback X vai fazer 30 pontos no fantasy, que são 3 touchdowns, 400 jardas, não sei o quê. E aí você vai olhar os números, e é por isso que eu gosto muito de fazer projeções antes da temporada. Quando você olha os números das pessoas e você quebra isso jogo a jogo, você vê que, cara, 350 jardas num jogo é muita coisa, sabe, de passe. Não é normal, não é comum. O Mahomes é de outro mundo, gente, principalmente quando ele tá, né, no momento super saiyajin dele. Ou Josh Allen fazer isso é uma coisa. Agora, você pega a vasta maioria de quarterbacks, 250 jardas tá bem ok, cara. 250 jardas, 2 touchdowns, 250 jardas, um touchdown e uma interceptação. E aí, torcedores do Packers de novo, e parece um rant aqui com relação aos torcedores do Packers, eu peço desculpa a todos, mas é aquela coisa, a gente tem também, no nosso caso, o bias do Rodgers, né, que era averso a interceptações. Então, pra nós, a cabeça o Packers tem que ter no mínimo 1/5 de interceptações comparada com o número de touchdowns, né? É 1/5. Enquanto que a NFL não é assim, né? O Josh Allen, por exemplo, ano passado ele foi muito bem nisso, mas ele normalmente tem um número de interceptações mais alto, e tá tudo bem. O Mahomes também tem um número de interceptação um pouco mais alto do que essa média absurda que o Rodgers inventou. Então é saber temperar essas expectativas. Eu ainda tô nesse processo, sendo bem sincero. Eu tô achando a NFL dessa temporada para não dizer chata em alguns momentos, como eu falei antes. Tem muita coisa que eu gosto de assistir, tem muito jogador que eu tenho me divertido assistindo, coisas que eu tenho redescoberto, eu tenho descoberto por agora. Tenho tentado aprender também diferentes elementos, a coisa que a gente falou dos tight ends no começo da temporada também. Você viu, inclusive, a estatística do jogo do Rams esse final de semana? Não. Eles tiveram 40% de todas as jogadas com 3 tight ends. 3 tight ends? 3. Ok, falta do Puka Nacua, muda um pouco, porque o Puka Nacua é um bloqueador também. Mas 3 tight ends. Ou seja, é um personal que tem existido cada vez mais
Os times têm usado isso de formas diferentes. O Raiders, por exemplo, possivelmente com a volta do Bowers, vai continuar usando bastante o Michael Mayer, que tem sido um dos focos desse time. Porque é isso, precisa ter. O próprio Steelers no Thursday Night Football, né? 3 touchdowns, 1 para cada tight end. Ou seja, tá lá, tá sendo utilizada. Então tem coisas legais, tem coisas interessantes pra gente falar também dessa temporada, mas eu acho que essa empolgação que muitos tinham, essa expectativa de que na semana 7 a gente já ia ter, sei lá, um quarterback com 2.000 jardas, ou 25 touchdowns, ou sei lá. Não é assim, é uma temporada que é longa, é uma temporada que ainda vai ter morosidade, e no fim das contas, aquilo que eu já disse antes, repito e vou continuar repetindo, a diferença de talento entre um time e outro é muito menor do que a gente entende, do que a gente conhece. E, cara, um atraso de voo, sabe, muda tudo na estrutura do time. 2, 3 caras que tenham passado mal na noite anterior vai influenciar na cadência do jogo, né? E principalmente quando o time é mais frágil, isso se escancara, né, completamente. Sim. E uma outra coisa que me veio à mente aqui ouvindo você falar isso, é que boa parte desse pareamento é que a maioria dos QBs bons da NFL estão em times ruins. A maioria dos QBs bons da NFL estão em times ruins. Em times ruins. Por exemplo, Spencer Rattler, certo? Não. Esse não é um bom exemplo. Mas Dak Prescott é um bom exemplo. O time é ruim defensivamente. Porque ofensivamente é um time excelente. Mas é uma das piores defesas da NFL. Sim. Então, isso acaba criando esse equilíbrio. Eu acho, assim, se a gente for pensar um quarterback bom, num time bom, a gente tem Mahomes, Stafford, Mayfield. Se bem que a defesa do Bucs está deixando a desejar bastante. Aceitou. Eu não acho. Eu não acho o Bucs um time bom, não. Love. E acho que Love tá ali no meio. Que meio, me respeita. Me respeita. Jared Goff, tem que citar ele, porque ele tá fazendo a melhor temporada da carreira. Vou fazer aqui um meia-culpa, um adendo, uma coisa assim. A partir de hoje, eu parei de desmerecer o tanto que eu desmereci o Jared Goff. Cara, acho que você nem precisa fazer um meia-culpa. Não. Você tá parando na hora certa, é porque finalmente ele tá jogando bem. Não, mas a questão eu sempre tive a visão, eu sempre tive aquela questão de que o Jared Goff era limitado e estava jogando no seu máximo. Como eu comentei, por exemplo, o Daniel Jones agora há pouco. O Jared Goff tá jogando nesse máximo dele já tem pelo menos uma temporada. E como você acabou de dizer, esta agora, nesse exato momento, tem sido a melhor temporada dele. Sim. Não dá pra achar que isso é sorte, é momento. O cara tem colocado, sabe, ele tem colocado a cabeça pra trabalhar. Talvez ele se encaixe muito naquilo que eu falei. Como ele veio de uma safra anterior, digamos assim, e talvez as exigências tenham sido maiores, e talvez ele tenha passado por muita provação quando estava no Rams e aprendeu muita coisa com o McVay, que só agora foi encaixar, sei lá, qualquer coisa que seja. Ele é um quarterback muito competente. Ele é um quarterback bom. Ele é um quarterback que, se for para outro time, eu acho que ele vai produzir de forma ok. Lógico, o Lions tem um time fantástico, tem um time redondo. Isso que eu ia falar, ajuda muito igual com o Daniel claro. Jones o fato de ser fácil jogar no Lions, né? Exatamente. Não posso tirar também o ambiente ao redor dele. Mas, se ele cai num time organizado, ele não vai ser o responsável por esse time falhar. E aí a gente também tem pode ser essa nota de corte, assim, que pra mim o Jared Goff agora tá nessa parte de cima, tá nessa parte dos quarterbacks competentes. Não coloco ele como elite, não coloco ele no meu tier 2,
Mas tá no top 10, né? Ui. Preciso fazer as contas. Talvez. Tá no 1/3 de cima. Que aí seria quase ele, o top 10, vai. Seria entre os 11 e 12. Sim. Eu acho que devemos dar crédito para ele também, porque não é só o Lions. Nós já vimos também algumas equipes fantásticas afundarem, porque não, o quarterback era ruim quando entrou. Então, sim. Então aqui, Jared Goff, me dá um abraço. E assim, gente, a gente vai aprendendo, vai mudando as nossas opiniões, as coisas não são escritas, né, na pedra. E os jogadores mudam, né? Claro. Eles evoluem, alguns deles, né? Alguns evoluem, outros não evoluem, como o Dino Smith, coitado. Alguns evoluem, outros são o Justin Fields. Exato. Né? Alguns evoluem, outros se tornam Hall of Fame, não eram antes, enfim. É isso. Bom, João, acho que por hoje é isso. Não temos uma resposta, não chegamos a conclusão alguma. Queria novamente agradecer novamente ao Rafael, meu querido Benigni, por ter mandado esse áudio. Eu falo Benigni, mas na verdade o sobrenome dele é Benini. Mas Benigni, porque a gente chama ele de B9. Pelo áudio que ele mandou, eu acho que serviu muito legal de pano de fundo. Vocês que estão nos ouvindo até agora também, se quiserem mandar coisas para nós, áudios, vídeos, cartas, qualquer coisa que seja, mandem. Será sempre legal para a gente ter pano de fundo para as conversas também. Mandem dúvidas, mandem sugestões, mandem pontos para a gente discutir. E nós não saímos daqui com uma conclusão. Eu só espero que a gente tenha trazido elementos o suficiente para que as pessoas também possam pensar, considerar, validar as coisas e tirar suas próprias conclusões do que a temporada parece, do que está acontecendo. É sempre nosso objetivo aqui, né? Exato. Dar respostas é muito fácil. Principalmente porque grande parte das respostas vão estar erradas. Essa é a beleza da NFL, essa é a beleza da vida. Né? A gente dá a possibilidade das pessoas pensarem assim como nós também gostamos sempre de pensar, discutir, aprender e reaprender. Não vou falar mais nada para não estragar esse final. Muito bem. Olha, semana que vem então voltamos. Se nenhum de nós ficarmos doentes, por favor, não fiquemos doentes. Esse episódio das defesas vamos sim fazer, mas semana que vem, teoricamente, seria pra gente fazer o nosso mid-season checkpoint. Que a gente olha então para aqueles times que a gente ia falar na semana quase, mudou tudo já, mudou toda aquela merda lá que a gente fez, mudou. Sobre os tiers, e a gente pode discutir também quem a gente entende que seja o MVP até o momento, quem seja o Offensive Player of the Week, enfim. MVP é o Dak Prescott, com certeza, indiscutível. Offensive Player of the Year ou é o Bijan, ou é o McCaffrey, ou é o Jonathan Taylor, ou o JSN. Mas enfim, isso fica pra semana que vem pra gente ter muita coisa pra discutir também. Porque agora que eu tô falando desses caras, vai chegar final de semana, os caras não vão jogar nada, vai surgir um outro nome que ninguém espera, né? Enfim, é isso. João, gostei que nesse episódio a gente teve 3 MVPs indiscutíveis da temporada. Não, todos eles Drake May, Jonathan Taylor e Dak Prescott. Todos eles são indiscutíveis, né? Por isso que a gente vai discuti-los na semana que vem. Então tá certo. João, muitíssimo obrigado por hoje. Muitíssimo obrigado para todos também que nos ouviram até agora. E a gente se fala na semana que vem. Um abraço.